Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Paulinho, jogador do Atlético Mineiro que vem se destacando bastante nessa temporada, é um dos artilheiros do Brasileirão, tem 10 gols até agora na competição e vem sendo talvez o artilheiro do segundo turno, se não me falha a memória. Acho que nenhum jogador no segundo turno marcou mais gols do que o Paulinho. E a questão que eu coloco é, ele está sendo sondado por vários clubes na Europa, vários jornalistas por lá falam, por exemplo, do interesse até da Napoli, do Inter de Milão. São clubes mais notáveis do que eu imaginava, mas ele tem mostrado coisas bem interessantes, né? A dinâmica de jogo, eu acho que ele está acima das minhas expectativas. Eu sabia que ele é um jogador talentoso, mas ele vem sendo fundamental para que o Atlético tenha algum tipo de sucesso nessa temporada, porque se não fosse os gols dele, né, e o do Hulk, aonde o Atlético estaria? Não tem outro goleador nesse time. Ele se tornou, na verdade, até uma peça que faltou no ano passado, um cara para puxar a responsabilidade para marcar os gols, né? Eu acho que em 2021 o Atlético tinha mais isso, né? Tinha o Keno participando, o Savarino, né? Mas muitos desses jogadores foram saindo, nem todas as reposições foram bem feitas ou bem utilizadas. E agora o Atlético conseguiu aproveitar uma grande oportunidade de mercado que foi contratar o Paulinho basicamente como agente livre do Bayer Leverkusen, né? E assim, muita gente não sabe, ele passou 5 anos na Alemanha. Ele saiu muito cedo aqui do contexto do futebol brasileiro. Em 2017, com 17 anos de idade, ele já jogava no Vasco várias partidas como titular, já no momento, obviamente, de crise do clube carioca. Não estavam vivendo um grande momento, evidentemente, mas de qualquer maneira ele se destacou o suficiente para o Bayer Leverkusen pagar uma boa bolada por ele, né? Não foi um preço baixo, não vou lembrar de que de cabeça, mas ele deu muito azar no Bayer Leverkusen, primeiro porque ele era muito prematuro, ele foi com 18 anos para lá, já estava jogando no time principal, entende? Não houve um bom período de transição e surgiu outro talento na posição que ele jogava, na época meio atacante, agora que ele está jogando mais avançado no Atlético, né? Que é o Florian Wirtz. O Wirtz, ele é um jogador fora de série, é uma promessa de jogador geracional, tá com 20 anos de idade, é um dos principais meio-atacantes da Alemanha, no contexto do campeonato alemão, né? Da seleção, talvez seja até ao lado do Musiala o melhor. Mas a questão é, essa presença do Wirtz, aliada também ao fato de que o Leverkusen nesses anos todos sempre teve bons pontas, né? Complicou a vida do Paulinho, que nunca foi testado como no Atlético, jogando mais avançado como centroavante. Se foi, lembro muito pouco, né? Mas fato é que não foi um bom período para ele, não conseguiram achar boas oportunidades em outros lugares. O Bayer Leverkusen sequer se preocupou em emprestá-lo. O único empréstimo do Paulinho é para o Atlético esse ano, porque o contrato é até o meio do ano. Aí o Atlético, para ter ele de uma vez, conseguiu um empréstimo aí. O Rodrigo Caetano mandou muito bem nessa negociação. Então, assim, são mais de 20 gols na temporada, tem algumas assistências, o fato dele estar jogando mais avançado tira um pouco disso. Ele perdeu muitas chances, isso obviamente chama bastante atenção, mas é notável como ele é uma máquina de gerar jogo, como ele está bem posicionado. É um jogador que tem esse senso, né, essa presença de área, excelente cabeceador, e esse dinamismo de ele também conseguir ir para os lados, né, ele conseguir se movimentar livremente, isso chama a atenção das equipes lá fora, porque você para pensar. O Gabigol quase sempre artilheiro no Brasileirão, por que ele nunca volta para a Europa? Porque talvez a forma dele jogar é assim, tão unidimensional às vezes, acaba deixando assim, os caras com o pé atrás, né? Até a passagem dele pelo futebol europeu não foi uma das melhores, né? E também tem a questão da postura, né? Quando os olheiros vão atrás de jogadores, eles perguntam sobre postura. Tem times que mentem, eu não acho que o Atlético mente sobre isso, eles vão sempre entrevistar caras para saber como é a postura dele nos treinamentos, e parece o Paulinho um jogador extremamente dedicado, esforçado, então é aquela história, ele tem versatilidade, ele tem potencial, eu acho que é bom que ele tenha voltado para o Brasil a tempo de jogar em alto nível. O Kudê foi muito inteligente vendo as qualidades dele, colocando ele avançado para jogar junto com o Hulk. Essa dupla teve muita ligação, ela conseguiu funcionar muito bem, bom entrosamento, gerando bons gols e assistências. Então assim, o Paulinho vira um ativo gigante do Atlético, mas aí fica aquela grande questão. Vende ou não vende? Para mim, a questão é timing. Eu acho que dá para segurar até mais uma temporada e vende, né? Mas a diretoria do Atlético vai fazer isso, né? Porque se ele segura mais uma temporada, óbvio que é sempre arriscado, e ele joga ainda melhor, o valor dele aumenta mais, né? Eu acho que hoje o Paulinho, se negociado, de 15 milhões de euros é um preço acho que justo, entende? É um jogador de 23 anos, está produzindo bem, tem versatilidade, é um preço que o Atlético pode pedir, até vendo a régua que muitos jogadores estão sendo vendidos aqui. Ele é mais pronto que muitos dos jogadores que saem daqui
por 15, até 20 milhões, entende? O Ângelo saiu por 15 milhões, porque o Paulinho não pode. Óbvio que o Ângelo é mais jovem, mas o Paulinho é um jogador que já está produzindo mais no contexto de primeira divisão e já conhece um pouco mais o futebol europeu. Mas será que o Atlético pede esse preço, né? E se ele continuar jogando bem, se ele continuar marcando muitos gols, aí você pode talvez aumentar, ele vira um ativo muito grande e eu tenho certeza, né? Quanto mais gols ele produzir, mais as atenções de olheiros vão para ele. E o fato dele estar jogando bem em dois sistemas completamente diferentes de jogo também é bom, porque ele sai do esquema do Kudê, onde havia muito mais presença e volume de jogo para ele, e vai para o esquema de transição do Filipão, onde exige velocidade e continua jogando bem. Então, assim, foi o acerto do Atlético nessa temporada, em mercado muito questionável por algumas saídas e entradas. O Paulinho é um acerto gigantesco, né? Um acerto enorme. E eu acho que assim, o Atlético tem uma boa oportunidade de fazer um negócio de ouro, mas tem que saber vender no tempo certo e para o lugar certo, entende? Eu acho que se atrasar demais, perde valor e você talvez tenha a boa notícia que ele pode ficar ali, mas se for muito cedo, você pode vender ele muito barato, então vai depender muito disso. Mas se é verdade que a Napoli, Inter de Milão interessados nele e ainda clubes na Premier League também observando com atenção, é porque ele é um jogador que vai sim sair por uma boa grana, caso o Atlético saiba o tempo certo e tenha os termos certos na mão para vendê-lo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.